E agradecemos porque o Senhor tem trazido, inclusive, os nossos queridos estudantes para os nossos cultos também aqui na capela. E como cada um de nós já teve experiência de pastorear pequenas igrejas no interior, então nós fazíamos assim: vamos ficando de pé nos corredores, vamos colocar cadeira extra e vamos tentar acomodar todos que estiverem aqui. Então, se acomodem, por favor, nós estamos esperando o reverendo Roberto para iniciar o nosso culto. Já podemos ter um prelúdio. Nós vamos iniciar nesse momento o nosso culto em ações de graça. Eu gostaria de convidar o reverendo Roberto a tomar assento aqui, juntamente conosco. Gostaria de convidar os que estão aí fora, que ocupem algumas cadeiras extras que estão sendo colocadas aqui. E gostaria de convidar os meus colegas capelães que façam as vezes da casa e deem os lugares aos nossos estudantes, aos nossos colaboradores, aos nossos professores, como nós sempre costumamos fazer, aos capelães, assistentes e também a equipe da capelania. Senhores conselheiros da Direx também, temos cadeiras aqui à frente para os senhores, por gentileza. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Com o Salmo 150, verso 1 e 2, nós fazemos o convite à congregação aqui presente para a adoração. E convidamos a todos a se colocarem de pé e juntos orarmos, conduzidos pelo capelão reverendo Carlos Henrique, pedindo a bênção de Deus para este momento de culto e adoração ao Senhor. Deus amado, nós nos reunimos aqui nesta capela, trazidos pelo Teu Espírito Santo neste momento de culto, quando, ó Deus, queremos adorá-lo, honrá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, porque Tu és Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Tu és o Criador e o sustentador de todas as coisas. Tu és o mantenedor de todo o universo. Tu és o Deus que em Cristo Jesus veio até nós
se fez homem, foi até a cruz, morreu em nosso lugar para nos resgatar do nosso estado de pecado e de miséria. Ó Deus, nós te bendizemos e te glorificamos neste início de tarde, pelo privilégio de podermos fazer parte da tua família. Nós que não éramos povo de Deus, mas agora somos. Nós que éramos bastardos, mas pelo sacrifício de Cristo fomos transformados em filhos de Deus. Aqui estamos, ó Deus, não com um mérito próprio, mas nos méritos de Jesus Cristo, aquele que nos abriu um vivo e novo caminho. E na autoridade, na ousadia e na intrepidez que o Senhor nos dá, nos apresentamos diante do Senhor para oferecer-te o culto, a adoração e o louvor que só o Senhor merece. Permitas, ó Deus, que todos nós que aqui estamos possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Permitas, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que está aqui neste momento e que nos conduz neste momento de culto, abra nossa mente, prepare nosso coração para podermos adorá-lo de forma sincera, correta, à luz da tua palavra, e que assim, ó Deus, o nome de Cristo seja glorificado, e que a tua palavra, no poder do teu Espírito, atue em nós, para que haja transformação, mudança, quebrantamento, despertamento, avivamento do alto neste lugar, ó Pai. Aceites, ó Deus, o culto que te prestamos, pois o fazemos em nome e na mediação de teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor.
Meus queridos, depois de cantar junto com o nosso coral, declarando e afirmando que nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui nos prostrando diante dele, reconhecendo a sua majestade, quero convidar você a acompanhar a leitura que faço agora no Salmo 138, onde Davi reconhece a fidelidade do Senhor. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se anda em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. De tarde se debruça o portão. Ei, 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 ei. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, alcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Tarde está deserto o portão.
obrigados por este Deus que nos aguardou no portão da história e nos fez entrar na eternidade. Somos convidados também a confessar os nossos pecados para sermos por Ele sempre e continuamente restaurados. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a sua vida diante desse Deus que lhe acolhe sempre, para lhe restaurar sempre. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, que somos pecadores, Deus. Nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, com o coração contrito, em reverência à Tua magnitude e o Teu poder, acima de tudo a Tua graça sobre nós. Porque estávamos mortos nos nossos próprios erros, delitos e pecados, e o Senhor veio ao nosso encontro. E através do Teu Filho, hoje nós temos acesso livre a Ti, ó Deus. Louvado seja o Teu nome por isso. Perdoe as nossas falhas, todas as vezes que desagradamos o Senhor com as nossas vidas. Perdoe os nossos erros e atitudes que ofendem o próximo. Perdoe tantas vezes que recolhemos o braço e não estendemos a Tua graça e o Teu amor ao nosso próximo. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Nos tempos em que nós vivemos, de tantas desavenças, brigas, desentendimentos, mas o Senhor é que uniu a sua igreja no nome do Teu Filho. E por causa dele, ó Deus, é que estamos aqui, para poder adorar o Teu santo nome. Para poder, ó Deus, sermos santificados e corrigidos pela presença do Teu Santo Espírito que nos conduz todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor possa purificar o nosso coração, o nosso pensamento diante da Tua presença em todos os dias das nossas vidas, com aqueles com quem nós nos relacionamos. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não olha para nós como homens perfeitos ou pessoas que não têm erros, mas o Senhor já fez toda a obra perfeita no Teu Filho naquela cruz. E por isso, Pai, nós Te louvamos e nos alegramos por saber que, mesmo sendo falhos, humanos que somos, nós temos o Senhor Jesus, que nos perdoa em todo o tempo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.
convite à meditação. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Salmos 119, 11 e 12. O Senhor escolheu nesta manhã o nosso irmão, reverendo Roberto Brasileiro, muito digno presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, para fazer a exposição bíblica, e assim oramos, pedindo que o Senhor ensine-nos os seus preceitos. Meus amados, estamos no início de um ano e muitas vezes nós devemos pensar que nós queremos orar neste ano. Qual é a nossa proposta de oração para este ano? E pode parecer um pouco difícil aquilo que eu quero expor nessa manhã, porque eu escolhi dois personagens. E eu gostaria primeiro de ler em Hebreus capítulo 11, o verso 4. Hebreus capítulo 11, verso 4, aqueles que têm suas Bíblias. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também o mesmo, depois de morto, ainda fala. Agora no livro de Gênesis, logo no início das Escrituras Sagradas, nós temos a descrição dessa família. Bem no início, depois de Abrão, depois da história de Adão, de Eva, do pecado deles, no capítulo 3. No capítulo 4 nós lemos: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Ó Pai, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas nesta hora. Ensina-nos e ministra para nós nessa história bíblica, para que nós entendamos a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te glorificamos nessa hora. Em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Amém. A história de Abel e de Caim é uma das histórias mais estudadas na vida humana. Nós temos livros escritos sobre essa história na visão de uma linha de povos. Muitas vezes, na descrição de uma nação, essa história chama a atenção. No estudo psicológico, muitas vezes, alguns autores gastam tempo para estudar essas ações de Abel e de Caim. O teatro já fez várias peças trazendo a história de Abel e de Caim.
As novelas procuram muitas vezes explorar a história de Abel e de Caim, os filmes também, mas é sempre algo que desperta a nossa atenção. Eu gostaria que nesta hora nós pudéssemos olhar esta história de Abel e de Caim. No início de um ano, pode parecer difícil nós compreendermos que o pastor, logo no início de um ano, num culto de louvor, de gratidão, de reinício de aulas, propõe como tema central a oração através do estudo da história de Abel e de Caim. É uma história de escolhas. É uma história de escolhas. Os dois tiveram a mesma criação, o mesmo aprendizado, os mesmos pais. No início de todas as coisas, e alguém poderia dizer com toda a pureza, e alguém poderia dizer da universidade, dizendo, o mundo não os estava influenciando. Porque nem existia ainda esse mundo como nós o temos nos nossos dias. A sociedade não estava criando e fundamentando essas duas vidas. Aos olhos humanos, nós diríamos, eram duas vidas puras. Mas aos olhos de Deus e aos olhos daqueles que estudam a palavra, eram duas vidas pecaminosas. E dentro da teologia nossa, nós sabemos que o homem nasce pecador. O homem já nasce com pecado. E ele reage diante do Senhor nessa situação de pecadores. E a graça de Deus é que instrui todas as coisas e que faz todas as coisas. Mas aos olhos do mundo, Caim e Abel eram homens puros. Não tinha uma sociedade em torno deles. Não tinha a pressão de um meio. Não tinha uma universidade para formar suas ideias. Não tinha os filósofos criando ideias diante deles. Alguns dizendo, você faça sua escolha, outros dizendo, você não faça sua escolha, outros escolhem para si. Não tinha alguns dizendo que a vida é simplesmente um perder no espaço e um ego constante e destruidor. Eram puros. Não havia ninguém que ia determinar para eles, você precisa arrecadar muito, ganhar muito, construir muito e ter muito. Ninguém queria dizer para eles, a balança econômica está se inclinando para um lado, está se inclinando para o outro. A destruição está presente aos seus olhos. Mas o problema central, ali estava presente. É o problema do pecado. Este é o problema central da humanidade. Nós não trabalhamos em cima de primícias hipotéticas. Nós trabalhamos dentro de uma realidade. O pecado. E o pecado é que trata as nossas questões. Os dois então tomaram a decisão de se apresentar diante de Deus. Fizeram a escolha de levar o seu produto para colocar diante do Senhor como um ato de adoração. Um foi aceito, o outro não. Um saiu satisfeito, o outro saiu triste. E aqui já começa a trazer para nós duas ideias muito presentes na vida humana. Aquele que de fato tem agradado a Deus sai satisfeito, sai alegre, sai contente. Mas aquele que quer fazer Deus se agradar dele, sai triste, sai amargo. Caim representa para nós a figura humana das pessoas que querem fazer Deus se inclinar diante deles. E esta é a grande tese que eu quero levantar nesta manhã. Não vou gastar muito tempo na história de Abel.
mas quero gastar um pouco mais de tempo na história de Caim. Quando a gente faz a nossa escolha de se colocar diante de Deus, o que nós queremos? Agradar a Deus ou fazer Deus agradar de nós? Essa é a proposta de escolha. O mundo vive dentro desses dois dilemas, dessas duas propostas muito claras do mundo. E se os irmãos olharem as religiões existentes do mundo, por melhores que elas sejam, nós vivemos em religiões que, ou aqueles que querem fazer que os deuses se agradem deles, ou aqueles que querem agradar a Deus. Caim representa, de fato, esse homem que eu vou apresentar diante de Deus o meu produto e Deus vai se agradar dele. A segunda consequência que traz esse texto é que aqueles que procuram mover Deus são aqueles que estão prontos a destruir a humanidade. O reflexo disso é colocar na humanidade toda a culpa. A violência nada mais é do que o produto de homens insatisfeitos com Deus. O mundo é violento não porque os homens são violentos, não que a sociedade é violenta. O mundo é violento porque o pecado levou os homens a descobrirem que eles não conseguem mover Deus. E eles não querem submeter a Deus. Então a única maneira deles fazerem que a voz deles seja ouvida é destruindo os outros. É destruindo as coisas criadas. É destruindo as possibilidades. É muito importante nós olharmos esse aspecto. Que nós estamos aqui como formadores de pessoas que vão formar outros. E muitas vezes nós achamos que o homem ele pode ser formado a partir de uma realidade simplesmente da terra. O homem não pode ser formado a partir de uma realidade da terra. Mas ele precisa se descobrir-se diante de Deus. E quanto à universidade afirma-se confessional, a primeira proposta dessa universidade não é perguntar se Deus agrada pelo que está fazendo. A primeira pergunta dessa universidade deve ser sempre: será que nós estamos agradando a Deus? E se nós queremos mover Deus, nós destruímos os outros. Nós não tratamos com humanidade os outros. Caim viu em Abel a figura de Deus que ele precisava destruir. Ele precisava matar. Matando o homem, ele mataria a Deus. É como se Nietzsche pudesse gritar perto de nós: nós matamos Deus. Por isso que a filosofia de Nietzsche mais tarde deu ênfase ao fascismo, mas principalmente ao nazismo, na destruição de raças. Destruímos raças, destruímos pessoas, para que sejamos alguma coisa. Porque Deus está morto. Nós matamos Deus. Caim queria matar Deus. Por isso, quando Deus confronta-se Caim, logo ele responde:
Por acaso eu tenho responsabilidade com o outro? Essa é outra questão séria. Por acaso eu tenho responsabilidade com o outro? Muitas vezes, quando nós não temos uma escolha adequada diante de Deus, essa outra pergunta fica no nosso coração. Eu tenho responsabilidade da minha aula, mas o outro aprender, eu não tenho responsabilidade nenhuma. O outro compreender, eu não tenho responsabilidade nenhuma. O outro ser gente, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu não sou guardador de pessoas. Eu sou simplesmente alguém que fala, mas eu não tenho responsabilidade. Caim deixou isso muito claro quando Deus o questionou. Quando Deus perguntou para ele: onde está Abel? E a resposta dele: sou eu tutor do meu irmão? Eu tenho responsabilidade para com o outro? Meus amados, nós tivemos agora, cada época da história a gente tem as destruições. E sempre quando tem destruições, a mesma pergunta subsiste. A mesma pergunta vem diante de nós. Os gritos foram colocados, mas não foram ouvidos. Praticamente 100 pessoas estão morrendo agora na região de São Sebastião. Alguns chegam a dizer que pode até ser mais do que isso, entre os mortos já e os desaparecidos. E aqueles que não estão numerados, porque há problema de identificação de pessoas. Os peritos estão tendo problema. E agora o problema mais sério é descobrir quem é responsável. Aí começa a se afirmar, já era afirmado desde 2020 que aconteceu uma crise dessa. Mas eu tenho responsabilidade para com o outro? Eu tenho responsabilidade com essa situação? Eu tenho responsabilidade para com a guerra na Ucrânia? Ou o problema da Ucrânia é um problema da Ucrânia, simplesmente da Ucrânia? Eu só posso olhar se o mercado, o trigo subiu de preço e os produtos agrícolas subiram de preço por causa da crise da Ucrânia. Como está a balança comercial? O resto não tem mais nenhum problema. A revolta contra Deus leva à destruição do outro, leva a não subir a responsabilidade para com o outro. E por fim, a revolta contra Deus leva-nos a sermos fugitivos dentro da própria terra. O homem é por natureza um insatisfeito. Ele não se realiza. Ele é um fugitivo na sua própria terra. Parece que ele procura a morte e não encontra a morte. Ele leva consigo um sinal. O sinal de ser fugitivo. Da insatisfação. Da angústia. Ele senta, mas ele não se assenta. Ele constrói, mas não habita. Ele tem, mas não possui. Nada o satisfaz. Este mundo nosso é o retrato desses homens que são fugitivos, homens e mulheres fugitivos.
Nós passamos pela crise que nós enfrentamos há poucos dias, onde a Covid trouxe uma série de consequências para nós. Mas a Covid simplesmente evidenciou cada vez mais essa ideia de fuga do ser humano. Aumentou o número de divórcios, aumentou o número de separações, porque duas pessoas fugitivas não se conseguem conviver juntas, porque eles não se entendem. Eles não conseguem se entender. Qual a nossa oração para uma universidade? Oremos a Deus para que a mensagem do Evangelho chegue às pessoas. Para que o homem saiba que não é só o conhecimento que vai resolver o seu problema, mas ele precisa encontrar-se com Deus como Caim encontrou-se com Deus. Ver do agrado de Deus, que continua falando a nós até os dias de hoje. O Abel do passado precisa ser o Abel do presente. Não sejamos Caíns, que, revoltado contra Deus e tentando matá-lo, destrói os outros. Revoltado contra Deus, não protege o outro e não assume responsabilidade para com o outro. O outro é simplesmente uma peça decorativa aos seus olhos. Que o Mackenzie não conte o aluno pelo número de alunos. Que o Mackenzie não tenha a ousadia de olhar o aluno simplesmente como numerário, nem seus professores como simplesmente funcionários. Nós possamos olhar com família, onde sejamos zeladores uns dos outros, cuidadores uns dos outros, em todas as áreas. Estou falando para aqueles que dirigem a universidade, dirigem os nossos colégios, para o nosso conselho. E que possamos não sermos simplesmente fugitivos, mas possamos ser aqueles que sentem a alegria e a felicidade, que nós encontramos a razão de ser das nossas vidas em Deus. Que a nossa oração seja essa. Que a nossa oferta seja essa. E que a história de Caim e de Abel possa sempre nos ensinar cada vez mais. Há momentos em nossas vidas que nós devemos crescer. Início de um ano, desafios presentes, alegrias constantes, mas está aqui aqueles que vão fazer dessa universidade grande, não só pelo número, mas acima de tudo pela excelência do ensino prestado. Cada aluno é parte da minha família. Eu o amo, eu conheço, eu sei os seus sentimentos e as suas lutas. Cada professor é parte da minha família. Cada funcionário é parte da minha família. E aquilo que eu faço não seja simplesmente renúncia de numerário, mas seja tudo para a glória de Deus. E que eu possa olhar e ter visão diferenciada, sabendo que nós estamos fazendo para o futuro. Mesmo depois de morto, estamos ainda falando. Que a graça e o poder de Deus seja sobre nós. Amém. Amém.
do seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fim. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, tapeceiro. Que maravilha, irmãos, no meio de um dia de atividades administrativas, acadêmicas, no início de uma semana, depois de um feriado prolongado, podermos ter um tempo para as nossas devoções, para as quais o Senhor nos criou, para nelas vivenciá-las. Que maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé e encerrar o nosso ato de celebração e de culto, agradecendo a Deus pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Vai orar nesse momento nosso irmão capelão reverendo José Carlos Piacente. Receberemos a bênção e cantaremos juntos o tríplice amém. E antes do pós-lúdio, eu gostaria de fazer 2 comunicações do interesse coletivo. Você pode fechar seus olhos. Senhor, boa é a tua palavra, inclusive quando ela vem na forma de exortação e admoestação. Sentimos o nosso coração quebrantado, Senhor, mas isso é bom, pois só os teus filhos compreendem que podem ouvir e devem ouvir a tua voz para seguir numa outra direção. O que pedimos é misericórdia,
para olharmos para as pessoas acima de nós mesmos. Isso de uma forma, ó Deus, como a Tua palavra pede. Precisamos ser responsáveis por aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho. Amém. Pedimos misericórdia, se em qualquer momento de nossa vida, à semelhança de Caim, destruímos os outros para um crescimento pessoal. Perdoa-nos, Deus, e dá-nos a capacidade de receber essa admoestação que veio da Tua palavra como um refrigério para filhos amados que só pensam verdadeiramente em Te agradar. Amém. E é isso que terminamos, ou com isso terminamos a nossa oração, com um pedido sincero e verdadeiro. Ajuda-nos a agradar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Pai bendito e misericordioso Senhor, a consolação, o conforto, o poder e a ação santificadora do Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre o Mackenzie e todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo o sempre. Podemos sentar. Nós gostaríamos de convidar toda a comunidade do Mackenzie para a nossa vigília de oração mensal, que reinicia amanhã a partir das 22 horas. Esta é uma iniciativa da capelania junto com os grupos cristãos e jovens, e estaremos realizando sempre na última sexta-feira de cada mês, e amanhã nós estaremos juntos aqui na capela. Os capelães estarão conduzindo os vários momentos. Nós temos hora para começar, mas não temos hora para terminar, e esperamos em Deus que todos os estudantes, colaboradores, professores, gestores que desejarem vir para um momento de intercessão, para um momento de súplica, possam estar aqui a partir das 22 horas, e será uma bênção. Todos nós estamos tocados pelas tragédias que foram mencionadas, inclusive pelo reverendo Roberto Brasileiro, que acontece na Baixada Santista, particularmente na região do norte de São Paulo, na região de São Sebastião. O Instituto Presbiteriano Mackenzie, por meio da sua gerência de responsabilidade social, com todo o apoio das áreas, estará participando do esforço para chegar até aqueles mais atingidos com algum tipo de ajuda. E nós estaremos já a partir desta ocasião divulgando em todas as mídias do Instituto, em todos os canais, como você pode participar. Não se trata de uma participação do Instituto Presbiteriano para as igrejas presbiterianas, mas para toda a comunidade daquela região que precisa muito do nosso apoio. Fique atento e faça a sua participação. Você perceberá que ela pode ser feita por meio de doações de gêneros e produtos que são necessários, especialmente produtos de primeira necessidade nesse momento, mas também por meio de doações financeiras que serão canalizadas para instituições que serão capazes de fazer isso de maneira íntegra na distribuição do nosso esforço. Nós queremos agradecer a todos que participaram desse momento aqui conosco. Nós estamos felizes por ver essa capela repleta de estudantes. Claro que todos que são nossos governantes, gestores, as autoridades, os pastores que estão aqui, professores são importantes. Mas para vocês, estudantes, é que essa capela foi preparada para que em cada momento que vocês possam ter instantes de devoção, vocês possam encontrar aqui. É tão bom ver vocês, jovens, buscando ao Senhor nessa capela, e nós cremos que grandes coisas o Senhor tem para fazer por nós em 2023. Persigamos o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, buscando o Senhor, dando testemunho real em palavras e obras, por meio das quais o Senhor haverá de mostrar a sua graça no meio desta universidade
que é do Senhor. Quero agradecer ao coral, ao maestro, quero agradecer a Estênio, muito obrigado, Deus o abençoe. Queremos agradecer também ao reverendo Roberto pela ministração da palavra, que nos exortou e edificou ao coração. A todos os conselheiros, uma boa reunião, que começa daqui a pouco, e a todos, Deus os abençoe no restante das atividades. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe logo após o pós-lúdio. Agradecemos também ao NPDA, que ficou faltando, mas vocês são preciosos, muito presentes, e também a toda a equipe da capelania. Vamos em paz, Deus nos abençoe.